por aí, para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda, para essa pessoa que está atrás, para essa pessoa que está na frente, cumprimente aí esta pessoa com a paz do Senhor Jesus. Diga para ela: meu irmão, como é bom você estar aqui hoje. Aleluias, ó quão bom e suave é que vivamos em união, e é nessa união, é nessa alegria, é nesse espírito que Deus ele vai liberando bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. Vai recebendo a bênção. Quem recebe a bênção do Senhor nessa noite aí, levanta a mão e dá glória a Deus aí, ó. Levanta a mão e faz barulho para Jesus aí, igreja. Aleluias, glória a Deus. Você está feliz com Jesus nessa noite? Quem está feliz com Jesus aqui, diga glória a Deus. Mas eu vou dizer por que você está feliz com Jesus. Olhe para cá. Você está feliz com Jesus não é porque a vida é boa, não é porque as coisas são agradáveis. Você está feliz com Jesus não é porque tudo vai bem, não é porque você não tem problemas. Pelo contrário, eu não preciso ser profeta para saber que você vive tribulações. Eu não preciso ser profeta para saber que você vive lutas. Eu não preciso ser profeta para saber que muitas das vezes você sorri quando você na verdade gostaria de chorar. Talvez você está aqui hoje, meu querido, minha querida, e talvez o teu sorriso seja na verdade um disfarce para as lágrimas que no fundo você gostaria de derramar. Ah, pastor, mas eu estou sendo falso. Não, você está sendo forte. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Quando você quer chorar, mas você sorri, você não está sendo falso, você está sendo forte. Glória a Deus, amado. E talvez você está aqui e esse seja um dia difícil para você, mas eu glorifico a tua vida. Sabe por quê? Porque a tua força não está nas circunstâncias. A razão da tua alegria não está em coisas ou em pessoas, mas a razão da tua alegria está no Senhor. Glória a Deus, amados. E é nesse espírito de perseverança, e essa é a palavra que eu já quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Perseverança. Amém, amados? A palavra ela diz: resisti ao diabo e ele fugirá de... Então, a nossa vitória está em quê? A nossa vitória não está em dar o soco mais forte. A nossa vitória não está em darmos o golpe mais apropriado, o golpe mais certeiro. A nossa vitória está na resistência. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: meu irmão, a tua vitória... Mas fala para ele, como profeta, vai, a tua vitória está na resistência. É do quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Glória a Deus, amado. É o inimigo se levantar contra a tua vida, na vida financeira, na vida familiar, na saúde, na vida profissional, e ele dizer: agora ele cai, agora ela larga, e você dizer: eu ainda estou de pé, eu ainda estou de pé, porque Deus é comigo. Você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, meu querido. Você vai permanecer de pé. Aleluias. Não liga para as más notícias. Amém? Fala para essa pessoa que está aí do teu lado: não liga para as más notícias. Sabe por quê? Porque basta uma palavra do Senhor para Ele mudar tudo. Amém, amados? Veio uma má notícia hoje, ontem, sexta-feira. Não liga para isso, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo seja transformado. Mas sabe quando é que essa palavra vem? Quando a gente persevera. Então a minha oração nessa noite é para que você, meu querido, minha querida, que entrou aqui, talvez entristecido com alguma situação. Talvez você entrou aqui aborrecido com algo. Pastor, meu coração está apertadinho. Mas em nome de Jesus, você vai continuar mais um pouquinho. Você vai perseverar mais um pouco. Amém? Mais um pouquinho de tempo. E aquilo que há de vir virá. E não tardará. Quem toma posse disso aqui, diga glória a Deus. Então levanta a tua mão para o céu, fecha os teus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diz com autoridade, vai, diz: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu estou aqui te adorando, louvando e bendizendo o teu nome. Não porque tudo vai bem, mas porque eu creio que é na minha perseverança que a vitória ela virá. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo diante do Senhor, diante dos anjos,
e diante das trevas eu permanecerei adorando, eu permanecerei glorificando, porque é desta forma que a minha vitória vem. Fecha os teus olhos, comece a clamar. Fecha os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite, Senhor, no culto de adoração. Estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. E nós sabemos, ó Pai, que tudo que o inimigo quer é que a gente desanime, tudo que o inimigo quer é que a gente pare, tudo que o inimigo quer é que a gente retroceda, Senhor. Mas a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora e te pedimos: dá vigor ao cansado. Levanta, Senhor, esse que talvez está caído. Fortalece, Senhor, esse teu filho que entrou aqui fraco, fraca, abatida. Mostra para ele, mostra para ela que a sua força não está no homem, que a sua força não está nas coisas ou nas pessoas, mas mostra para essa pessoa que a força dele, que a força dela está no Senhor e na sua perseverança. É na palavra do Senhor, é na promessa do Senhor que somos mais que vencedores. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que cada filho, cada filha que está aqui nesta noite seja firmado, fortalecido e fundamentado nas tuas promessas, e que venhamos seguir em frente, firmes, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Faz barulho de igreja, faz barulho de glória nessa noite. Diga glória a Deus. Amém. Amém. A gente está falando com esse ânimo, com essa disposição, mas volto a dizer, não é porque tudo está bem não, amados. É porque a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. Como nós falamos antes, eu não preciso ser profeta para saber que você passa por lutas. Eu não preciso ser profeta usado por Deus para saber que as coisas estão difíceis na sua vida. Eu sei que estão. Mas a nossa vitória está na maneira pela qual nós escolhemos combater as nossas guerras. A vitória está na maneira pela qual você decide guerrear as suas guerras. Como é que você vai, diante das circunstâncias, como é que você vai guerrear as suas guerras? De cabeça baixa. Como é que você vai guerrear as suas guerras? Sendo oprimido, cabisbaixo, derrotista? Ou você vai levantar a sua cabeça e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Tudo está na maneira com que você encara os desafios. Então que nessa noite, não olhe para o copo meio vazio, olhe para o copo meio cheio. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: não olhe para o copo meio vazio, não, olha para o copo meio cheio. Amém, amados? Porque tudo tem dois lados, amado. Só depende de você, tudo tem dois lados. Você pode olhar para a tua vida e você pode achar um monte de motivos para reclamar. Mas se você olhar minuciosamente para a sua vida, você também vai achar um monte de motivos para glorificar e continuar glorificando ao Senhor. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite, amém? Aí o que você vai fazer? Pega a palavra de Deus, por favor, pega a Bíblia. Você vai abrir comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Você sabe que nesse mês de março, mês onde o Espírito Santo colocou no nosso coração, para nós orarmos, jejuarmos em favor da nossa libertação. Todos nós precisamos ser libertos, em alguma área, em algum âmbito, em algum nível na nossa vida. Precisamos sair do Egito, ou precisamos que o Egito, muitas das vezes, saia de nós. E na quinta-feira começamos a pregar, começamos no dia 1º ao dia 7 esse jejum. Na quinta-feira começamos a pregar, pregamos a primeira mensagem. E hoje nós vamos pregar algo acerca disso também. Como nós vamos estar falando durante todo esse mês de março acerca disso, a palavra, a direção, a revelação que o Espírito Santo vai trazer para nós vai ser justamente em cima desse tema, em cima desse texto. Terça-feira começam as redes, você pode dar glória a Deus aí? Tá fraco, você pode dar glória a Deus aí?
Então esse mês inteiro a gente vai estar falando sobre a libertação do Egito, a gente vai estar falando sobre Êxodo, sejam nas redes, seja aqui na igreja, para que essa palavra venha entrar, para que essas palavras venham entrar no nosso coração. Entenda uma coisa, a palavra profética que o Senhor nos entregou para o ano de 2025, é que 2025 é um tempo de andar com... 2025 é tempo de andar com... E para que a gente ande com Deus, a gente precisa ser liberto. Para que a gente ande com Deus, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. E a gente precisa trazer outras coisas para as nossas vidas. Outros hábitos, outras direções, outra visão. Então é isso que o Senhor quer, renovação. Não vos conformeis com este tempo, não se conforme com a sua vida, mas renove, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A promessa de Deus é que tudo aquilo que virá sobre nós é bom, perfeito e agradável. Dá glória a Deus aí. O que Deus tem para a tua família, para a tua casa, é bom, perfeito e agradável. Amém? O que Deus tem para o teu trabalho, o que Deus tem para as suas finanças é bom, perfeito e agradável. Amém? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E só tem uma forma da gente fazer a nossa parte através da palavra. Vamos lá então? Êxodo capítulo 3, o mesmo tema que a gente pregou, mesmo versículo que a gente pregou na quinta-feira, mas uma outra revelação, uma outra palavra, uma outra direção. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci. Repita comigo isso, diga portanto. Mais alto, diga portanto desci. Desci, guarda isso. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Amém, amados? Então, porque o povo clamou, presta atenção nisso, porque o povo clamou, Deus desceu. Ah, mas esse glória a Deus tinha que ser melhor, meu irmão. Eu vou repetir, vou te dar uma nova oportunidade. Porque o povo clamou, Deus desceu. Isso é tremendo, amados. O teu clamor move a manifestação de Deus na tua vida, aonde quer que você esteja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Só você clamar e Deus se manifesta. Olha que coisa forte. Às vezes a gente diz assim: pastor, eu estou me sentindo tão longe de Deus. Aonde é que Deus estava quando aconteceu isso? Aonde é que Deus estava quando aconteceu aquilo? Aonde é que Deus estava quando eu tive aquela perda? Você sabe onde é que Deus estava? Deus estava esperando você abrir a boca e clamar, porque quando você clamasse, Ele ia estar juntinho de você. Só que o problema é que ao invés da gente abrir a boca e clamar, a gente abre a boca e murmura. Aí Deus não se manifesta. Deus vai descer e se manifestar na vida do povo, porque eles clamaram ao Senhor. Quem precisa da presença de Deus aqui na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional? Quem precisa da manifestação de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. É só você clamar, meu irmão. É só você clamar, e em cima disso que a gente vai estar ministrando, em cima disso que Deus vai estar falando com você. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, até a parte A do versículo 8. E disse o Senhor: tenho visto, falamos sobre isso na quinta, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Diga glória a Deus. Deus vai descer nessa noite em nome de Jesus.
E Ele vai te livrar dessa luta, dessa situação, desta perseguição. Deus vai descer nessa noite, Ele vai te livrar desses pensamentos. Deus, Ele vai descer nessa noite e Ele vai te livrar de tudo aquilo que aflige o teu coração, em nome de Jesus. Estenda a tua mão aqui para frente, a igreja. Isso, estenda a mão, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a tua palavra é soberana. Nós cremos que a tua palavra é única. Nós cremos que a tua palavra é a única verdade, é a única direção. Então, em nome de Jesus, vem falando conosco agora. Vem jogando por terra, Senhor, impedimentos e barreiras e obstáculos. Tudo aquilo que tentar se opor à pregação da tua palavra e ao entendimento dela. Ó Deus querido, fala com cada um de nós poderosamente nesta noite, ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém. Senta por favor no seu lugar. Presbítero Edivan, vê se tem alguém lá dentro perdido. Se tiver, manda para cá, só deixa lá dentro quem precisa trabalhar. E a partir de agora eu quero pedir uma gentileza para você. A partir de agora você não vai conversar. Olhe para cá, preste atenção na palavra. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus são completamente diferentes dos nossos. E eu quero começar essa palavra de hoje trazendo esta frase, trazendo essa verdade espiritual para você. Aquilo que Deus Ele tem para mim, aquilo que Deus Ele tinha para mim, aquilo que Deus Ele tem para você, na maioria das vezes é completamente diferente daquilo que um dia você projetou, daquilo que um dia você imaginou. Enquanto nós achamos, e até mesmo temos a certeza, de que Deus Ele vai agir de uma determinada forma, enquanto nós agimos que Deus Ele vai fazer as coisas de um determinado jeito, do nada, sem que a gente espere, Deus Ele move as águas. E além dele fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que um dia a gente projetou, Ele ainda consegue fazer melhor. Glória a Deus, igreja. A gente pensa, puxa, nessa situação Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, Deus vai agir assim. Aí Deus vai lá e faz tudo diferente daquilo que a gente imaginou. Deus Ele faz tudo diferente daquilo que a gente imaginava, e Ele ainda consegue fazer melhor do que aquilo que nós supomos. Isso é tremendo. O próprio profeta Isaías, ele chegou a dizer que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Aí está a explicação que nos leva à compreensão disso. Por que Deus Ele consegue sempre fazer o melhor, ainda que seja diferente daquilo que eu imaginei? Por que Deus Ele consegue sempre nos surpreender, mesmo quando nós já tínhamos todo um projeto preparado? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso que Deus sempre nos surpreende. Por isso que Deus Ele sempre faz diferente e consegue fazer o melhor. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque segundo a palavra, pelo fato do povo de Israel estar sofrendo no Egito, por eles estarem sendo envergonhados, humilhados como escravos, e detalhe, pelo fato deles estarem sendo subjugados e não poderem servir a Deus, Deus agora, através da vida de um homem improvável, através da vida de Moisés, Ele diz: eu vou dar um fim nessa situação. O meu povo não vai mais passar por isso. Eu não quero mais ver os filhos de Israel passando por isso. Chega. Deus resolve dar um basta naquela situação de vergonha que Israel passava. E para que isso acontecesse, qual vai ser a providência que Deus vai tomar? Ele resolve atrair Moisés até o Horebe. E além de Deus relatar para Moisés tudo aquilo que o povo estava passando, todo o sofrimento que o povo estava tendo, Deus agora também vai convocar Moisés para que ele fizesse parte daquela obra. Então a libertação de Deus, e eu quero que você preste atenção nesse detalhe, a libertação de Deus, ela não vai vir 100% somente pelo poder de Deus, mas a libertação do povo, ela vai se dar pelo poder de Deus por intermédio do homem. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? A libertação de Deus na sua vida, a libertação de Deus na minha vida, a libertação de Deus na nossa vida, ela jamais virá 100% de Deus, por mais que Deus tenha poder para nos libertar e fazer isso.
Mas Deus, para libertar alguém em alguma área ou de alguma coisa, Ele vai manifestar o seu poder, mas eu preciso, como homem, fazer a minha parte. O homem está envolvido na libertação de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Às vezes a pessoa está cheia de problemas, cheia de vícios, não consegue se libertar. Ela diz, eu vou para a igreja porque eu creio que Deus é poderoso para me libertar. Mal sabe ela que dentro do processo da libertação de Deus, você faz parte também. Deus, Ele jamais vai te libertar do nada, mas Ele coloca a nossa libertação, Ele coloca a nossa participação no processo de libertação como algo fundamental. Ele vai envolver Moisés. Não, Moisés, eu vou libertar Israel, eu vou libertar o povo, mas eu estou te chamando para fazer parte dessa obra. Mas até aqui a gente já conhece, muitos de nós conhecemos, sabemos a história. Só que o detalhe interessante que nos chamou muito a atenção, e que a gente até pediu para você ressaltar no momento da leitura, está aqui no capítulo 3, no versículo de número 7. Vamos ler o versículo 7 todo, mas o que nos interessa é o versículo 8. Ele diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Eu tenho ouvido o povo clamar, eu tenho ouvido o povo pedir. Versículo 8: Portanto desci para livrá-lo. Você pode repetir isso comigo? Diga, portanto, bem alto, diga, portanto, desci para livrá-lo. Olha só, olhe para mim, você vê que Deus ali no Horebe, ao falar do sofrimento do povo de Deus, Deus ele vai dizer assim para Moisés: ô Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto as lágrimas, eu tenho visto as tristezas, eu tenho visto as situações de vergonha, de afronta, eu tenho visto tudo que o povo está passando, eu estou participando de tudo, e também tenho ouvido o seu clamor, e por causa desse clamor, eu desci para livrá-los. Percebeu? Veja uma coisa, de repente a princípio, a gente lendo muito rápido, esse texto parece não ter nenhum conteúdo, parece não ter nada demais. Só que se a gente analisar a fundo a palavra, nós vamos perceber que apesar de Deus estar prometendo quebrar uma maldição, porque libertação é uma quebra de maldição. Diga assim comigo, libertação é uma quebra de maldição. Uma vez que você é liberto de uma situação, maldições estão sendo quebradas através da tua libertação. Uma vez que você é liberto de uma malignidade, significa que esta libertação é uma quebra de maldição sobre a sua vida. Mas olha só o detalhe, apesar de Deus estar prometendo quebrar a maldição através da libertação, apesar de Deus estar ouvindo o clamor e vendo o sofrimento, Deus estava vendo e ouvindo à distância. Deus estava vendo o sofrimento do povo no Egito. Deus estava ouvindo o clamor do povo que estava no Egito, mas Deus não estava no Egito. Deus estava longe. Deus não estava ali no Egito com o povo. Que coisa, né? Apesar do povo até mesmo chamar por Deus, clamar por Deus, e apesar de Deus ouvi-los, o povo no Egito estava sozinho. Deus não estava lá com eles. E tanto isso é verdade, que o que o texto diz? Que por causa do clamor, foi que Deus desceu. Glória a Deus, amados. Se Deus desceu, o que significa isso? Que Deus não estava lá. Se Deus desceu, significa o quê? Que quando o homem clamou no Egito, ele estava sozinho. E por causa do clamor, Deus desceu e se aproximou. Queridos, e quando eu vi isso aqui na palavra, isso aqui me chamou muito, mas muita atenção, sabe por quê? Porque apesar da palavra nos garantir que por onde quer que fôssemos, o Senhor estaria conosco. Apesar da palavra de Deus nos garantir que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos,
apesar de termos em alguns lugares da Bíblia a garantia de que Deus estaria conosco ali no Egito, em especial, a presença de Deus não estava com o povo. Ali no Egito, em especial, o povo estava sozinho. Diga comigo, no Egito, Israel estava sozinha. Apesar de Deus ouvir, Deus não estava com eles. Apesar de Deus ouvi-los, Ele ouvia o povo, mas Deus não estava lá. Ele via o povo, mas Deus não estava lá. Que coisa! E foi justamente aqui que eu comecei a me perguntar, peraí, por que Deus, em especial no Egito, por que Deus não estava lá com o povo? Por quê? E foi exatamente isso, a resposta que Deus me deu foi o seguinte, que Deus não estava lá, porque é exatamente isso que acontece quando o homem desce ao Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele está conosco em todos os lugares, mas existe um lugar que quando o homem escolhe ir, quando o homem escolhe descer, Deus não vai. Deus não vai para o Egito. Deus, Ele vai para a cova com você. Posso ouvir um glória a Deus? Deus, Ele vai para a fornalha com você. Glória a Deus, amados. Deus, Ele vai para o fundo do mar com você. Ele vai para o mar e se você afundar, Ele te levanta. Se você passar pelo fogo, Ele está contigo e você não se queima. Deus, Ele está contigo em qualquer parada. Em qualquer lugar, Deus está contigo. Mas no Egito, é o único lugar onde quando você escolhe ir e vai sozinho. Pelo fato de Israel ter ido para o Egito, Israel estava sozinha ali. E por quê, amados? Vamos entender isso. Israel, quando foi para o Egito, o que aconteceu? Pouco a pouco eles foram se enraizando no Egito. Pouco a pouco eles foram se familiarizando com aquela terra. Só que os filhos de Israel se familiarizaram tanto com a terra do Egito, tanto, que ao invés de eles servirem somente a Deus, eles também começaram a servir os deuses do Egito. Ao invés de eles servirem somente a Deus, eles começaram a servir também a Faraó. Então olha o problema de você ir para o Egito. Quando você vai para o Egito, você está dividindo na sua vida a glória de Deus. E o que a palavra de Deus ela diz no livro de Isaías, se eu não me engano, Isaías 42? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus, amados. Deus não divide a glória dele com ninguém. Jesus, ele nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Faraó. Mas não dá para eu ir para o Egito e pensar, não, eu estou aqui no Egito, mas Deus está comigo, não. Porque o Egito é o único lugar para onde Deus não vai conosco. Queridos, quantas e quantas pessoas que por não conhecerem a palavra de Deus, alimentam nos seus corações a falsa ilusão de que elas podem fazer o que elas querem da vida. Ah, pastor, eu posso viver a minha vida como eu quero. Eu posso transgredir, eu posso desobedecer, eu posso pecar, eu posso viver a minha vida como eu quero. A pessoa alimenta em seu coração essa ilusão de que ela pode seguir os princípios do Egito, porque Deus é fiel. Então, sendo Deus fiel, Deus vai estar comigo. Não. Deus, Ele está contigo em qualquer situação, menos no Egito. Deus, Ele vai estar comigo em qualquer lugar, menos no Egito. Mas as pessoas, elas acham
que elas podem descer ao Egito, elas podem se alimentar do Egito, elas podem seguir as modas do Egito, elas podem adorar aos deuses do Egito, e ainda assim Deus ser com ela, e ainda assim Deus abençoar a vida dela. Não há como. O problema é que muitos não entendem, e é isso que Deus ele quer ministrar o meu e o seu coração nessa noite. O que muitos não entendem é que antes de Deus ser fiel a mim, antes de Deus ser fiel a você, antes de Deus ser fiel a nós, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a você? Claro que Ele é fiel a você. Só que mais do que fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz: espera aí, mas que concórdia há entre Cristo e Belial? Então quer dizer que você serve a Cristo? Então quer dizer que você serve a Jesus, mas você quer sair do carnaval? Então quer dizer que você serve a Cristo? Então quer dizer que você serve a Jesus, mas dentro da tua casa você abre portais do inferno na sua vida, você xinga palavrão, você amaldiçoa, você não segue a palavra, você não é fiel. Então Paulo está dizendo aqui: que concórdia há entre Cristo e Belial? Que consenso tem o fiel com o infiel? O que tem a ver o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Senhor. Diga glória a Deus. Você é morada de Deus. Você é exclusivo. Quem é exclusivo do Senhor, levanta a mão assim para o céu, ó. Dá glória a Deus aí. Tu é exclusivo de Deus, meu querido. E Deus não divide você com ninguém. Só que quando você escolhe descer o Egito, você está dividindo a glória de Deus. Porque Deus ele diz: para lá eu não vou, você vai sozinho. Segundo Crônicas, abra comigo. Segundo Crônicas no capítulo 15. Veja o que a palavra vai dizer aqui, ó. Segundo livro das Crônicas no capítulo 15, no versículo 1. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha a profecia que o profeta vai trazer. Ele vai dizer assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estiveres com Ele. O Senhor vai estar na tua casa, o Senhor vai estar na tua família, o Senhor vai estar nas tuas finanças, o Senhor vai estar na tua vida profissional, na tua vida financeira. O Senhor vai estar dentro do teu relacionamento. O Senhor vai estar contigo em qualquer situação, mas o Senhor está contigo enquanto você estiver com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que acontece, igreja? O que acontece, igreja? Se o deixardes, Ele o deixará. Então, meu amigo, essa história de que Deus está conosco todos os dias, Ele está mesmo. Mas não é incondicionalmente, não. Tem condições. Deus está contigo. Deus estará convosco. É promessa, mas tem poréns. Amém, amados? Por mais que a promessa de Deus, olhe para mim, por mais que a promessa de Deus seja a de estar conosco todos os dias, se nós o deixarmos, se nós o trocarmos pelo Egito, por exemplo, Ele se afasta de nós. Se a gente disser: eu quero Deus, mas eu quero o mundo, eu quero Deus, mas eu quero as minhas vontades, eu quero Deus, mas eu quero os meus prazeres, eu quero Deus, mas eu também quero o Egito, Ele se afasta. Olha aqui para mim. Não tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem essa de, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Não tem essa.
Para quem escolhe o Egito como morada, não tem essa. Para quem escolhe Faraó como senhor, não tem essa. Pelo contrário, Isaías capítulo 30, vamos ver isso aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 1. Olha o alerta, isso aqui é um alerta para mim, para você, para todos nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1, diz assim a palavra: ai, meu Deus, ai, dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não a cobertura do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai deles, ai dos que descem ao Egito. Glória a Deus, igreja. Está entendendo, amados? Ai dos que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Ai deles, sabe por quê? Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança em Faraó, na sombra do Egito, se transformará em confusão. Ai do homem que diz: eu vou descer o Egito porque lá no mundo eu vou conseguir o que com Deus eu não consegui na igreja. Quer saber o negócio? Eu já esperei muito em Deus, eu vou buscar lá no Egito o que Deus não me deu. Ai do homem que pensa assim. Só que quantas pessoas, amados, que por não entenderem isso aqui, quando a coisa começa a apertar, quando a coisa começa a ficar feia, quantas pessoas que vivem se perguntando: por que a minha vida não melhora, pastor? Por que a minha vida não prospera? Por que esse Deus que as pessoas tanto falam, esse Deus que faz tanto milagre, por que esse Deus não opera na minha vida? Por quê? Porque a pessoa está no Egito. Ela quer o benefício de Deus, mas ela está lá no Egito. Ela quer a ajuda de Deus, mas ela está servindo a Faraó. Ela quer o favor de Deus, mas na hora de beijar a mão, está beijando a mão de Faraó. Amados, não tem como. Entenda, tanto o Egito, quanto as suas normas. Diga assim comigo: tanto o Egito, quanto as suas normas, quanto as suas crenças, quanto os seus valores, tudo isso é do Faraó, amados. O Egito pertence a Faraó. Aí talvez você não conhece muito a Bíblia, você está dizendo: pastor, mas o que significa Egito? Vamos traduzir. Assim como o Egito pertence a Faraó, o mundo, representado pelo Egito, o mundo pertence a Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, quando você escolhe o mundo ao invés de Deus, quando você escolhe Faraó ao invés de Deus, querido, você está escolhendo uma proteção que não protege. Você está construindo uma casa em um alicerce frágil. Quando o vento soprar e as águas descerem, vai derrubar tudo. Mas quando você confia no Senhor, você faz a tua edificação sobre a rocha. Quando sopram os ventos, a casa não cai. Quando as águas descem, a casa não cai. Porque a tua casa está edificada na rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. Aleluias. Você precisa entender, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Olha aqui, uma vez que você escolhe o Egito, uma vez que nós escolhemos o Egito, uma vez que a pessoa se submete, consciente ou inconscientemente, a ser servo de Faraó, você vai. Mas Deus não vai estar com você. Você vai pela tua própria conta, vai lá. É contigo mesmo. Por que Deus faz isso? Porque o Senhor dela não é Deus. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Pastor, eu vou na igreja todo domingo, mas eu sou um ladrão, roubador.
teu Senhor não é Deus. Pastor, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na célula toda terça-feira, mas eu vivo xingando palavrão. Minha vida na minha casa é um inferno, teu Senhor não é Deus. Pastor, eu vou na igreja todo domingo, eu vou no culto quinta-feira, mas eu enrolo todo mundo, eu sou o maior enrolão, eu sou o maior mentiroso, eu sou o maior prostituto. O teu Senhor não é Deus. E você está sozinho, meu querido. Quem é o Senhor da pessoa que está no Egito? Quem é o Senhor da pessoa que está no Egito, igreja? Diga comigo, Faraó. Diga bem alto, Faraó. Aí eu te pergunto, quem é o Senhor da pessoa que vive no mundo? Quem é o Senhor da pessoa mundana? Quem é o Senhor da pessoa que pratica aquilo que é contrário à palavra de Deus? Satanás. E como está escrito lá em Mateus, olhe para cá, como está escrito lá em Mateus, não dá para servir a dois senhores. Diga glória a Deus. Por isso que Deus não estava lá com o povo. Por isso que Deus não estava lá no Egito. Deus, ele só desceu quando o povo clamou. E é justamente aqui que a história vai virar na nossa vida. Quem quer uma virada aqui? Diga glória a Deus. Porque o que vai acontecer? Olha para mim, o que vai acontecer? Os filhos de Israel não vão mais querer aquela vida. 430 anos no Egito, sendo escravos, servindo a Faraó. Mas um dia eles vão entender, espera aí, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais o Egito para mim. Eu não quero mais Faraó como meu Senhor. Os filhos de Israel não vão mais querer aquela vida. Os filhos de Israel não vão mais querer ser seguidores e nem escravos de Faraó. E o que eles vão fazer? Eles vão clamar a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? E aí que a coisa começa a mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Nós já falamos isso aqui no início da pregação. 2025 no MAP. É tempo da gente andar com Deus. Amém, amados? E nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para mim, para você, para cada um de nós, que se nós crermos, e além de crermos, é claro, se a gente clamar por Deus, o nosso clamor é poderoso. Glória a Deus, amados. O nosso clamor é poderoso para trazer a presença de Deus junto de nós. O nosso clamor será o que a gente vai precisar, não só para que a gente saia do Egito, não só para que Deus ele faça milagres na nossa vida, mas é através do nosso clamor, do nosso não para o Egito, que Deus ele vai tomar as rédeas da nossa história. Diga glória a Deus. Quando você abre a tua boca e diz: Senhor, eu quero te servir, eu quero caminhar contigo, é a partir daí que as coisas começam a mudar. Deus não liberta quem não rejeita o Egito. Diga assim comigo: Deus não liberta quem não rejeita o Egito. Deus não liberta quem não renuncia à servidão. Ah, pastor, eu não quero mais sofrer no Egito. Então renuncia ao Egito, mas a pessoa também não renuncia. Ela não quer o sofrimento, mas ela também não quer largar o que agrada. A libertação ela começa quando? Quando a gente diz: eu não quero mais Faraó. Eu não quero mais a comida de Faraó. Eu não quero mais a bebida de Faraó. Eu não quero mais a proteção de Faraó. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida. Eu quero a mão de Deus sobre a minha casa. Eu quero a palavra de Deus como a comida, como o meu alimento. Eu quero o Senhor na minha vida. Glória a Deus, amados. Enquanto nós estivermos presos de alguma forma ao Egito, enquanto nós não rejeitarmos o Egito na nossa vida, Deus não vai poder fazer nada. Então o primeiro passo, a primeira providência que a pessoa precisa tomar, para que ela viva de fato uma libertação,
A primeira providência que a gente tem que tomar para que Deus me liberte do Egito, para que Deus me tire do Egito e para que o Egito saia de mim, primeira coisa, é fazer de Deus o Senhor da minha vida. É rejeitar o Egito. Diga, rejeitar o Egito. Diga bem alto, rejeitar o Egito e receber a Deus. Primeiro detalhe. Só que o segundo detalhe importante é que ao passar a ser senhor do povo, ao passar a ser senhor do povo de Israel, a primeira coisa que Deus vai fazer vai ser tirar o povo do Egito, mas levá-lo para o deserto. Que coisa estranha, né? 430 anos de escravidão, povo escravo. Aí o povo diz, não quero mais essa vida, agora quero servir a Deus, glória a Deus. O povo clamou, Deus desceu. Vou libertar vocês, legal. Só que eu vou libertar vocês e vou levar vocês para onde? Com tanto lugar bom para levar. Com tanto lugar agradável para levar, Deus vai descer, vai pegar o povo e vai levar o povo para onde? Para a terra prometida? Não. Ele vai tirar o povo do Egito e vai levar o povo para o deserto. Êxodo capítulo 5, abre lá. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: olha, assim diz o Senhor Deus de Israel. Porque agora Israel está servindo a Deus. Quem é Israel aí? Diga glória a Deus. Clamar a Deus, rejeitar Faraó, Deus desceu, Deus agiu. Então ele diz, assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Repita bem alto comigo: para que me celebre uma festa no deserto. Olha para mim aqui. Rapaz, você concorda comigo que Deus poderia levar o povo para qualquer outro lugar? Você concorda comigo que Deus poderia fazer tantas outras coisas mais agradáveis? Mas Deus vai tirar o povo da escravidão e vai levá-los para o deserto. Que coisa! E detalhe, para adorá-lo no deserto. Ou seja, com tanto lugar para adorar, Deus vai fazer questão de que o povo adore e celebre no deserto. Vocês vão sair da escravidão, vocês vão para o deserto, e no deserto eu quero todo mundo sorrindo. Dá um sorriso para Jesus aí, vai, dá sorriso, isso. Eu quero todo mundo sorrindo. É no deserto e dando glória a Deus. Dá glória a Deus à igreja. É assim que eu te quero. Você consegue entender isso, amados? Se nós levarmos em consideração que a palavra celebrar significa louvar, então eu te pergunto, por que Deus queria ser louvado no deserto? Por quê? Para quê? E aqui está a revelação de Deus para nós nessa noite. Porque ao contrário do Egito, que é um lugar de indefinições, ao contrário do Egito, que é um lugar de incertezas aonde Deus não está, deserto é lugar de decisão, meu irmão. Amém? Diga assim comigo: deserto é lugar de decisão. Quando o homem no deserto resolve adorar a Deus, que era isso que Deus estava querendo, quando o homem no deserto decide louvar a Deus, Deus vai lá e o serve. Todas as vezes que eu fui servido na minha vida, não foram as vezes em que eu estava lá no topo, não foram as vezes que eu estava lá em cima, não foram as vezes que eu estava lá na crista da onda, não, pelo contrário, todas as vezes que Deus entrou com providência na minha vida, todas as vezes que Deus ele trouxe as respostas mais importantes, foram os momentos de lágrima, foram momentos de choro, foram momentos de incerteza, mas que ao celebrar e glorificar a Deus, Ele desceu, Ele me ouviu, Ele me respondeu. Glória a Deus, amados. Adorar, celebrar, se alegrar em Deus na bonança, qualquer um faz. Agora, difícil é você estar passando pelo deserto
seja na tua vida familiar, na tua vida profissional. E mesmo no deserto, você levantar a tua mão, abrir a tua boca e adorar, e celebrar, e glorificar ao nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Isso aqui, amados, é algo tremendo. Amém? Só que entenda uma coisa. Para quem saiu do Egito, para quem rejeitou o Egito, deserto não é lugar de morte. Diz assim comigo: para quem rejeitou o Egito, deserto não é lugar de morte. Não. Então Deus tirou o povo estava lá sob Faraó ali, debaixo do jugo. O povo clamou, Deus desceu, levou para o deserto. Para matar? Não. Mas Deus nos leva para o deserto, porque o deserto é lugar de 3 coisas. E aqui a gente já está caminhando para o fim. Guarda isso na tua mente. O deserto é lugar de 3 coisas. Primeiro, por que Deus nos leva para o deserto, pastor? Por que quando a gente clama, rejeita Faraó e recebe a Deus, Deus nos leva no deserto? Primeiro, deserto é lugar de dependência. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: deserto é lugar de dependência. Deuteronômio capítulo 8. Abre comigo aí. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo de número 2. Deuteronômio capítulo 8. Verso 2 diz assim a palavra: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e até te deixou ter fome, mas te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Sabe para quê? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Em outras palavras, trocando em miúdos, olha aqui para mim: dependência. No deserto você não tem recursos próprios. Deserto não tem recurso próprio. Deserto não tem comida em toda parte. Não tem água em toda parte. Não, ou você depende de Deus no deserto, ou você morre. Então por que Deus nos leva para o deserto, pastor? Porque o deserto é lugar de dependência. Quer me servir? Você rejeitou Faraó? Rejeitei. Quer me servir? Quero. Mas você tem que aprender a depender. E aonde é que a gente aprende a depender, igreja? É no deserto. É no deserto que você aprende a orar para Deus trazer a provisão. É no deserto que a gente aprende a tocar na rocha, para a rocha nos dar água. Diga glória a Deus. É no deserto que a gente ora e a nuvem protege do sol. É no deserto que a gente ora e a coluna de fogo nos aquece e mostra o caminho à noite. É no deserto que a sandália não gasta, a roupa não envelhece e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Diga comigo: deserto, lugar de dependência. Então primeiro, Deus nos tira do Egito e nos leva para o deserto para quê? Para nos ensinar a depender. Segundo, por que Deus nos leva para o deserto? Porque deserto é lugar onde Deus fala. Repita comigo: deserto é lugar onde Deus fala. Oséias no capítulo de número 2. No versículo 14, olha o que a palavra vai dizer aqui. Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Glória a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu vou te atrair para o deserto. Para quê?
para falar ao teu coração. Por que Deus fala mais no deserto, pastor? Olha aqui para mim. Deus não poderia falar comigo no Egito? Ou Deus não poderia falar comigo nos meus momentos mais em cima? Por que Deus tem que me levar para o deserto para falar comigo? É muito simples. Porque deserto não tem entretenimento. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Deserto não tem distração. No deserto a gente não tem nada, a gente só tem a voz de Deus para ouvir. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Deserto não tem distração. Então o que Deus faz? Espera aí. Sabe por que você não me ouve? Porque você está muito distraído, você tem tanta coisa, você tem trabalho, você tem isso, você tem aquilo, você tem amigos, você tem um monte de... Então Deus, Ele pega você, Ele te leva para o deserto. Quando você olha para o lado, você vê o quê? Deserto. Olha para a direita, deserto. Olha para a esquerda, deserto. Olha para trás, deserto. Não tem nada. Então agora eu vou falar, você vai me ouvir e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Então por que pode aplaudir bem forte ao Senhor? Então por que Deus leva a gente para o deserto para falar? Por que Deus leva a gente para o deserto para falar? Porque se a gente está no Egito, a gente não ouve. Se a gente está na igreja, mas não está no deserto, a gente também não ouve, porque está tudo bem. O homem só ouve a Deus no deserto. O homem só consegue parar para prestar atenção na palavra de Deus quando o bicho pega, quando o calo aperta, quando a coisa estreita, porque aí não tem distração, é só eu e Deus. Diga a glória a Deus. Então por que Deus Ele tira a gente do Egito e nos leva para o deserto? Ele nos leva para o deserto, primeiro, para a gente aprender a depender. Segundo, para a gente aprender a ouvir. E por último, para a gente terminar, terceira, porque o deserto precede a promessa. Glória a Deus. Repita isso comigo, diga: o deserto precede a promessa. Antes da terra prometida, Israel vai passar pelo... Vamos lá comigo, o coral. Antes da terra prometida, Israel passou pelo... Antes de Davi se tornar rei, Davi precisou passar pelo... Antes de José se tornar governador, José passou pelo... Antes de Jesus ser o rei dos reis, ele foi ao... E no deserto o nome dele foi glorificado. Ele recebeu um nome sobre todo nome, a qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor e diga glória a Deus. Deus te leva para o deserto, meu querido. Deus nos leva para o deserto. Porque deserto é lugar onde a gente depende, deserto é lugar onde Deus fala. E o deserto é o último estágio para você alcançar o milagre de Deus. Por que eu estou pregando essa palavra para você hoje? Para que a partir de hoje você comece a olhar para o teu deserto de maneira diferente. Glória a Deus. Quem aqui está no deserto? Levanta a mão. Posso dizer uma coisa para você? Se você hoje está no deserto, você está muito perto da tua vitória. A tua vitória está logo ali. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Mas entenda, a tua vitória está logo ali. Porque o deserto precede a promessa. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Eu preciso clamar. Eu preciso dizer: eu não quero o Egito. Eu não quero o faraó. Mesmo indo para o deserto, eu quero Deus. Mesmo indo para o deserto, eu quero a palavra do Senhor. Mesmo indo para o deserto, eu quero a vontade de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Diga glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus o nosso melhor, a nossa melhor salva de palmas nessa noite. Mas vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso.